No último episódio do Café com Cristo, nós falamos sobre a mulher virtuosa. Quem é ela, o que ela faz, como ela age. Agora, nesse episódio, nós iremos falar sobre o verdadeiro homem. Será que o verdadeiro homem é o que a sociedade prega hoje, é o que a sociedade diz? O verdadeiro homem é o que a Bíblia diz. Você sabia que a Bíblia fala sobre o papel de um homem de verdade na sociedade? Eu vou te falar nesse episódio do Café com Cristo. Agora, antes de começar o episódio, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te fazer um convite. Já se inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante para que o canal se torne cada vez mais relevante, a gente alcance cada vez mais vidas. Não é sobre mim, mas é sobre Jesus, é tudo sobre Ele. Então se inscreve, deixa o teu like, aciona o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Então é isso, no episódio de hoje nós iremos falar sobre o verdadeiro homem, o homem de verdade, como diz aqui no Ceará, o homem com H. Quem é o homem com H segundo a Bíblia? A Bíblia deixa claro que ser homem de verdade, ser um verdadeiro homem, muitas vezes é o contrário do que a sociedade prega, do que a sociedade diz. Eu vou lhe dar um exemplo meu. Eu não sei como que você foi criado, eu não sei como que você ouviu falar através dos seus pais, das pessoas ali mais próximas de você, sobre o que é ser um homem de verdade. Mas eu vivi em um lar, em uma cultura onde o homem de verdade, ele tinha várias mulheres. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi o meu pai beijando uma outra mulher que não era a minha mãe. E aquilo me constrangeu muito, eu era criança ainda. E eu chorei com raiva dele, falei umas coisas com ele e o meu pai olhou para mim rindo e falou assim: meu homem, deixe de besteira, você ainda é muito pequeno, quando você crescer, você vai entender. Todo homem tem várias mulheres. A minha mulher de verdade, a minha esposa, é a sua mãe, que está lá em casa. As outras é só para eu brincar. Essa era a cultura, esse era o entendimento que o meu pai tinha de onde ele veio. Alguém ensinou isso para ele e ele tentou ensinar isso para mim. E olha que ele quase conseguiu. Durante muito tempo na minha vida, enquanto eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu acreditava nisso. O verdadeiro homem é aquele que tem várias mulheres, é aquele que bebe cachaça, é aquele que vai pra farra, é aquele que gosta de vaquejada, é aquele que escuta forró, é aquele que vai pros forró, é aquele que dança com várias mulheres, que pega várias mulheres numa noite. Isso foi o que eu ouvi durante a minha vida inteira. Mas vamos ver o que é que a Bíblia me ensinou. O que é que a Bíblia fala sobre a minha verdadeira identidade como homem. Quem eu sou. Olha isso. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. Nós iremos trazer 6 pontos principais sobre o que a Bíblia diz a respeito de um homem. No primeiro ponto, eu quero que você veja. O verdadeiro homem, ele é corajoso. Não porque ele se confia no seu braço, na sua força, mas porque ele é temente e obediente a Deus. Daí vem a coragem dele. Olha o que é que a Bíblia fala em 1 Reis, no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 4. Davi chega para aconselhar o seu filho Salomão. Davi estava morrendo, estava no fim da vida. E Salomão, seu filho, a partir dali, iria herdar o reino, o trono, iria tocar o resto das coisas para frente. Então Davi chega e diz assim: está chegando o dia da minha morte, filho. Portanto, seja corajoso, seja homem, seja caba macho, como fala aqui no Ceará, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que você for, tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Amigo, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é enfrentar o medo. Olha o que é que Davi diz para Salomão. Seja forte e seja muito corajoso. Seja homem. Aí na sequência ele diz como que Salomão vai ser forte, corajoso e vai ser um homem de verdade. Ele diz: esteja atento à lei. Siga tudo que a palavra de Deus diz.
A palavra de Deus, a lei de Deus, ela não existe para condenar, ela existe para tornar eu e você um homem de verdade. Na hora que a gente tem caráter, na hora que a gente não mente, na hora que a gente é corajoso a ponto de seguir os mandamentos, se a lei, se o mandamento diz não adulterarás, eu não vou adulterar. Se o mandamento diz não roubarás, não furtarás, eu não vou roubar, eu não vou furtar. Se o mandamento diz honra teu pai e tua mãe, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Isso é o papel de um homem, isso é ter coragem, isso é encarar a sociedade de uma forma digna, de uma forma justa. Você consegue compreender? Durante muito tempo eu pensei o contrário. Durante muito tempo a minha cabeça era como a cultura que eu fui criado. Eu fui doutrinado dentro de uma cultura onde eu acreditava nessas mentiras, até eu conhecer a verdade que me libertou. Você percebe isso? Eu quero falar para você do segundo ponto. Primeiro ponto, o homem corajoso e como ele deve ser, seguindo a palavra de Deus. Segundo ponto, o homem que é homem, ele não foge das suas responsabilidades, ele não joga a culpa em ninguém, ele é homem, ele assume. Quando ele erra, ele bate no peito, ele diz, eu errei, eu estou errado, eu peço perdão e eu vou corrigir. E não ficar inventando mentira, isso é coisa de menino, de moleque. E eu vou dar um exemplo para você na Bíblia. Adão, ele fugiu, ele negou o seu erro e ainda por cima colocou a culpa na mulher, em Eva. Se você for lá no começo da Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, quando Adão e Eva comem do fruto do pecado e Deus chega para Adão e ele diz assim, ei Adão, como é esse negócio aí? Comeu, não foi o fruto proibido? Adão olha para Deus e diz assim, não, peraí, não foi bem assim não. A mulher que tu me deste, foi ela quem me deu do fruto, por isso eu comi. Ou seja, Adão tira os quartos de banda, como a gente fala aqui. Adão saiu de fininha, ele preferiu jogar a culpa na mulher. Ele não foi homem de verdade, ele não teve a coragem de dizer assim, eu comi, eu errei, eu pequei, me perdoe. Ele não teve. Quantos homens a gente vê assim hoje, dentro de uma empresa, dentro do seu lar, dentro de uma escola, dentro de algum lugar, que não é homem o suficiente nem para dizer que errou, que não é homem o suficiente nem para assumir o que fez. Eles preferem ficar mentindo. O homem trai a sua esposa, o homem comete o adultério, a esposa descobre tudo e ele ainda tem a cara de pau de ficar mentindo, colocando a culpa nos outros. Eu tenho amigos que cometem o adultério e quando eu vou conversar com eles sobre isso, e eu não vou porque eu tô querendo me meter, não, é porque eles me chamam para pedir conselho. E quando eu chego lá para conversar com eles, o cara quer começar a conversa achando uma desculpa pro erro dele. Guto, cara, eu vacilei, eu traí a minha esposa, eu cometi o adultério, mas deixa eu te falar, eu fiz isso porque a minha mulher tá fria comigo. Eu fiz isso porque a minha mulher não comparece mais lá em casa. Eu fiz isso, porque aquilo. O cara começa a me dar um monte de desculpa pelo erro que ele cometeu. Eu digo, filho, duas coisas. Primeiro, eu não vim aqui para ouvir desculpa sua. Já começa logo por aí. Você não tem por que estar inventando desculpa para mim. Segundo, você precisa entender que o seu erro é seu. Você não pode estar culpando ninguém pelo seu erro. Mas isso, mas aquilo, não importa. Eu não sou responsável pelo que o outro faz, mas eu sou responsável pelo que eu faço. Se a sua mulher está fria, se a sua mulher está indiferente com você, é um problema seu e dela, você tem que resolver com ela e não sair lá fora buscando outra para resolver o seu problema. O nome disso é falta de caráter, o nome disso é falta de vergonha na cara. E eu tô te dizendo isso porque um dia eu também fui assim. Um dia eu também cometi esse erro. Eu não quero apontar o teu erro, eu quero te mostrar o meu. E eu quero mostrar o que Jesus fez na minha vida, quando eu conheci verdadeiramente a Jesus e a palavra. Então entenda, pare de colocar desculpa, pare de arranjar culpado. O verdadeiro homem, ele tem responsabilidade, ele não foge das responsabilidades e mesmo quando ele erra, ele reconhece o seu erro e ele pede perdão e ele recomeça e ele reconstrói a sua vida a partir dali. Vamos para o terceiro ponto. O homem de verdade, ele teme a Deus. Uau! Como assim, Guto? O que é temer a Deus? Primeiro é ter fé e fidelidade. Segundo é ter a consciência que Deus disciplina os seus filhos se escolherem não andar no seu caminho. Observe, todo pecado tem consequência.
Eu falo sobre isso há muitos anos na minha vida por conta do meu livro, Vida, a Arte de Escolher. Toda escolha tem consequência ou resultado. Fez uma escolha certa, resultado. Fez uma escolha errada, consequência. Esses resultados e consequências podem ser a curto, médio, longo prazo ou até para a vida inteira, ou até para depois da sua vida, porque às vezes a sua geração que está por vir ainda vai pagar pelo seu erro. Consegue entender isso? Então, a pessoa sabe que os seus erros terão consequência, por isso ela tem temor, ela tem respeito a Deus. Se você quiser ver, basta você ver em Gênesis 31, 53, sobre o castigo, sobre o pecado que trouxe para a vida de Adão. O homem não nasceu para morrer. Por que a gente não aceita a morte? Por que o homem sofre tanto diante da morte? Mesmo quando ele tem fé, mesmo quando ele acredita numa vida eterna. Por que dói tanto? Por que a gente sofre tanto diante da morte? A gente não foi feito para a morte, filho. A gente foi feito para a vida. A gente foi criado por Deus para ter vida eterna. Mas a consequência do pecado é a morte. Por isso que a gente não aceita a morte. Aquele que sabe o que deve ser feito e não faz, ele prevarica. Ou faz aquilo que não deve ser feito. Isso é presunção. A quem nós devemos temer? Você já parou para pensar nisso? Será que eu devo temer simplesmente por ter medo? As pessoas confundem muito temor com ter medo. Eu lembro que uma vez a minha mãe me chamou lá em casa e eu estava deitado no sofá assistindo desenho animado. Meu pai estava na mesa almoçando nesse dia. E ali a minha mãe chamou uma vez, chamou duas, chamou três e na terceira vez eu já estava irritado. Eu que estava irritado. E falei, o que é, mãe? O que é? E aí meu pai levantou da mesa. Meu pai foi lá no sofá onde eu estava deitado, ele olhou bem pertinho de mim, assim, dentro dos meus olhos, ele falou, olha, a próxima vez que eu ou a sua mãe falar com você e você responder o que é, se você não responder senhor ou senhora e não for até onde a gente está, você vai ficar sem nenhum dente na sua boca. Eu vou arrancar todos os dentes da sua boca do murro. Olha que carinho do meu pai, mas deu certo. Depois daquele dia, nunca mais eu falei o que é. E tem mais, até hoje, se eu conhecer uma pessoa mais velha do que eu, pode ser quem for, é senhor e senhora. Mas aquilo dali não foi temor, aquilo ali não foi respeito, aquilo ali foi medo. Eu tinha medo dele dar um murro e quebrar os dentes na minha cara mesmo. Eu tinha medo. Então entenda, o ter medo é diferente do temor. O temor, ele vem do respeito. Ele sabe que o erro tem consequência. Então, por saber que o erro tem consequência, eu já tenho receio de cometer o erro. Mas acima de tudo isso, eu tenho temor a Deus. Eu tenho amor pela palavra dele. Então, o verdadeiro homem, aqui no terceiro ponto, ele tem temor a Deus. O quarto ponto, o verdadeiro homem sabe que nasceu para liderar. Todo homem, ele nasceu para liderar. Liderar é algo para o qual Deus criou o homem. Aquele que foge disso estão fora do propósito de Deus. Liderar deveria ser algo espontâneo no homem. Por exemplo, lá no Éden, Deus deu ao homem a incumbência de governar, de liderar, de administrar. Você pode olhar Gênesis no capítulo 1, no verso 26. Deus criou o mundo, criou tudo, depois criou o homem, colocou ele dentro e disse assim, domine. Dê nome aos bichos, dê nome aos lugares, às coisas e domine. Você foi feito para dominar. E aqui existe um problema muito grande que a gente deve ter muito cuidado. Por conta do pecado que distorceu o caráter do homem, ele hoje tem uma sede pelo poder, pelo domínio que foge da palavra de Deus. Deus fez o homem para dominar, Deus fez o homem para liderar, mas dentro da vontade de Deus. Quando o homem perde essa vontade de Deus, essa ligação com Deus, e ele começa a querer liderar, ele começa a ter o poder, querer ter o poder de Deus na vida dele, ele começa a querer ser Deus, aí, meu amigo, ele está morto. Aí ele está no fundo, no fogo do inferno. Você tira isso quando você vê uma pessoa que ela gasta tudo que tem, o que não tem, para ter um cargo político, para poder ter poder, para poder exercer o poder. Você tira isso quando você vê uma pessoa fazendo qualquer coisa que for preciso para chegar no topo do poder. Sabe por quê? Porque quanto mais poder, mais dinheiro, mais eu posso, mais eu faço. E aí o poder já não é mais de Deus, agora é o meu poder. Eu sou o líder, eu sou o todo-poderoso. Eu sou capaz de mentir, eu sou capaz de roubar, eu sou capaz de matar, eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo poder.
esse poder, esse domínio não vem de Deus. Esse certamente vem do demônio. Agora, o homem que entende verdadeiramente o que Deus tem para a vida dele, ele é um líder dentro da sua casa, ele é um líder dentro da sua empresa, ele é um líder aonde ele estiver. Guto, e como é um verdadeiro líder segundo a visão de Deus? É aquele que serve. Jesus, ele foi o maior líder que a humanidade já teve. Como era que Jesus liderava? Com amor, servindo as pessoas. O verdadeiro líder não é aquele que manda você fazer, é aquele que vai na frente e faz primeiro, para que ele arraste você não com as palavras, mas com o exemplo dele. E foi isso que Jesus fez. Então, um verdadeiro homem, ele é um líder de verdade. No quinto ponto, o verdadeiro homem não escolhe uma mulher somente pela sua beleza, mas principalmente porque ela o aproxima de Deus. Caraca, olha o que eu vou dizer para você. A mulher da sua vida não é a mais bonita, não é a mais linda, não é a que tem o corpo mais lindo, não é a mais perfeita, não é. E não tem nada de errado você procurar uma mulher bonita. A minha, por exemplo, é a mais linda da galáxia. Eu escolhi assim com critério, mas esse não é o principal valor da minha esposa. O principal valor da minha esposa está no caráter dela. Olha o que é que a Bíblia fala em Provérbios 31:30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Caraca, vou ler de novo, Provérbios 31:30 para você. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Ei, filho, a beleza vai passar. Você vai casar com a mulher mais linda do mundo, mais perfeita do mundo. A mulher não tem uma unha torta. A mulher é linda, perfeita, cheia dos botox, das cirurgias, das plásticas, e bota isso, e tira aquilo, e faz não sei o quê. O tempo vai passar, papai. O tempo vai passar. Daqui a pouco ela é uma senhora, igual a tua mãe aí, tu tá vendo, igual a mãe dela. Vai passar, o tempo passa para todo mundo, ninguém é eterno, não. E o que é que vai ficar dela? O caráter, a personalidade, o temor a Deus, é isso que vai ficar. A pessoa que você está escolhendo para a sua vida, ela te aproxima de Deus ou ela te afasta de Deus? Você está com ela por amor ou você está com ela por tesão? O verdadeiro homem, ele não escolhe uma mulher por beleza, ele escolhe pelas suas virtudes. Ele escolhe porque ela aproxima ele de Deus. E no último e não menos importante, que é o sexto ponto, nós iremos falar sobre o verdadeiro homem. Aquele que dá a vida pela sua casa, pela sua família. Olha o que é que o verdadeiro homem faz. Efésios 5:25 fala o seguinte: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Você tem dado a vida pela sua esposa, pela sua casa? Você tem sido um marido que busca Jesus, que aponta Jesus para a sua família? Você tem sido como uma seta? Você tem sido um marido que tem dado o seu sangue, tem dado gás, tem feito tudo pela sua família? Ou você tem sido um cara que só passa em casa para tomar banho, trocar de roupa, comer e vaza para a rua? E não está nem aí para sua esposa, e não está nem aí para os seus filhos. O verdadeiro homem, ele ama, ele dá a vida pela sua casa. O verdadeiro homem, ele não deixa os seus filhos órfãos de pais vivos. O que nós mais temos hoje na sociedade são crianças órfãs de pais vivos. Pais que não olham mais para os seus filhos. Pais que passam o dia inteiro fora de casa. E quando chega em casa, o filho vem dar um abraço. Papai, vamos brincar, vamos fazer não sei o quê. Ele está cansado, ele simplesmente pega o celular, entrega o celular e diz: vai brincar, menino, me deixa quieto. O filho passa o resto da noite ali assistindo coisa que não pode, jogando o que não deveria estar jogando, para o pai poder ficar assistindo televisão, zapeando aqui no YouTube, olhando um monte de coisa, e o filho está lá. Passou o dia inteiro longe dele. O momento que tem de ficar com ele agora, ele está desperdiçando, porque ele não tem mais paciência, não tem mais saco. Será que você tem feito isso com seu filho? Será que você tem feito isso com sua esposa? A gente tirou lá em casa, tem um momento que a gente fala que é o momento de se amar. Não, agora é o momento de se amar. Todo mundo larga tudo. A gente vai ou para cima da cama ou para cima do sofá. Ali a gente deita, fica os três bem agarradinhos, eu, minha esposa e meu filho. E a gente ali assiste alguma coisa que edifique a nossa vida. Ali a gente lê um livro, conta uma história para o meu filho. Ali a gente ora junto, a gente se ama.
E em um momento de se amar, que foi como a gente colocou ali naquele momento, aquele momento a gente não abre mão do outro. O momento de sentar à mesa também é algo sagrado na nossa casa. Sentou à mesa, esquece tudo. Aqui nós vamos orar e vamos nos conectar. Existe um poder na mesa. Existe algo na mesa. Será que você tem feito isso na sua casa? Ou será que a sua casa é só um lugar de passagem, não é mais o seu lar? Tem muita gente que tem casa. Tem muita gente que tem mansões, que moram em mansões, mas não tem um lar. Você consegue perceber a diferença? Tem uma casa, tem um apartamento, às vezes enorme, lindo, de frente para a beira-mar, olhando para a praia, mas você não tem um lar. Você só tem uma casa, você só tem parede, você só tem objetos, você só tem móveis lindos, mas o seu coração está podre. Você não tem nada. Consegue perceber isso? Amigo, eu venho de um lar onde a gente tinha muito amor. Apesar de todas as coisas que aconteciam, apesar de todos os erros do meu pai, o meu pai sempre foi um pai muito amoroso, sempre foi um pai muito bom, eu não tenho de que reclamar do meu pai. A minha mãe tinha muita coisa para reclamar, porque ela sofreu muito com as traições, com o adultério, com as coisas do meu pai. Mas ele, como pai pra gente, de certa forma, ele foi um grande pai. Então eu amo e sinto muita saudade do meu pai, de verdade. Mas a minha pergunta para você hoje, que é homem, que é pai, será que quando você morrer, os seus filhos vão ter saudade de você? Ou eles terão alívio por não ter mais você? Eu quero que você reflita sobre isso. Se essa palavra fez sentido para você, ora sobre isso e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Talvez tenham outros homens que precisem ouvir essa palavra para ser edificado. Que Deus abençoe a sua vida.